Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam buscando a presença do Senhor, para que juntos nós possamos aprender mais a respeito daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Diante desse texto, desse estudo da aula de Gênesis, nós estamos aqui na aula número 33. Hoje nós vamos falar de Gênesis, capítulo 17, do verso 9 até o verso 14, né? Esse capítulo 17 é muito importante, um dos mais importantes da história de Abraão diante do relato bíblico, e nós vamos estudá-lo com bastante calma. Essa é a segunda parte, talvez teremos apenas mais uma, vamos ver como que o conteúdo se desenrola, para que a gente consiga deixar detalhado, deixar muito claro tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar através desse texto. Onde você está e feche seus olhos, vamos colocar esse tempo na presença do Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, Deus de graça, de poder, de glória, que seja a tua palavra falando conosco, assim como quando ela falou comigo ao preparar, ao desenrolar toda a questão que envolve esse texto da paternidade, da aliança do Senhor. Que esta aula, este conteúdo, possa, em nome de Jesus, atingir o coração, a mente do meu irmão, da minha irmã que está aí do outro lado assistindo esse vídeo, momentos depois, Senhor. Que em nome de Jesus seja a tua palavra, que seja o teu Santo Espírito, cuidando, moldando, aperfeiçoando e principalmente acrescentando aquilo que o Senhor tem através da tua palavra. Que sejam as tuas palavras, não as minhas, ou qualquer ensinamento ou qualquer estudo, mas que seja o teu Santo Espírito operando em tudo e em todos. Nossa oração, prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, tira toda a distração e leva o nosso pensamento cativo a Ti nesta hora. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Bom, como eu disse, nós vamos ver o capítulo 17 de Gênesis, do versículo 9 até o verso 14. Vamos ler esse texto para que você fique antenado àquilo que nós vamos tratar hoje aqui nesta aula, ok? Verso 9 diz assim: Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim, vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal da aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino, nas suas gerações, devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado os que nasceu em sua casa e os que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. Verso 14. O incircunciso que não tiver sido circuncidado, na carne do prepúcio, deve ser eliminado no meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Esse é o texto do capítulo 17, com toda certeza um texto que mais revela a respeito da missão, da aliança e do propósito de Deus para Abraão diante de toda a sua jornada, né? Então, ele é um dos mais importantes, como eu disse aqui na introdução, da história de Abraão, onde existem muitos conceitos aqui que são fundamentais para o desenvolvimento de todo o desenrolar da sua história, do plano de Deus para a sua vida, de toda a constituição da nação de Israel, tá? Então, os critérios, os contornos em relação à formação de Israel já começam a aparecer aqui, já nesse texto, e são claramente estabelecidos diante deste capítulo todo, né? A aliança ela começa a ganhar algumas definições que vão, de fato, orientar o relacionamento de Abraão com Deus, né? E todo o povo de Deus daqui para frente, de como as coisas deveriam acontecer, né? Mas muitos estudiosos dizem que o capítulo 17 de Gênesis é o capítulo da transmissão de Deus para a sua aliança de Abraão. Tamanha a importância deste capítulo aqui, não é?
Deus apareceu a Abraão com 99 anos, reafirmou sua aliança. Nós vimos ali até o verso 8 na aula passada que tudo isso aconteceu, né? Mudou o nome de Abraão, prometeu que reis viriam de toda a sua descendência, né? Deu a ele como posse perpétua aquela terra de Canaã, a gente falou bastante a respeito disso, né, dos desdobramentos dessa posse, qual a representação disso, que tem uma representação espiritual diante de tudo isso, né? E que a terra deveria ser entregue a ele, sim, né? E a partir do verso 9, então, nós veremos de qual sinal que Deus estabelece para essa aliança, que é a circuncisão, não é? No versículo 9, Deus dá uma ordem a Abraão, né? Para que ele guardaste esse sinal. O verso 9 começa assim: guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das gerações. Após dar terra a Abraão, sua descendência, lá no verso 8, afirmar isso, diante dessa aliança, Deus manda Abraão guardar esta aliança, aquela mesma aliança que começou quando Deus o chamou lá em Ur dos Caldeus, quando ele parou ali em Terá, não me lembro o nome da cidade, Terá era seu pai, era alguma coisa, Será, Seba, alguma coisa assim. E aí depois da morte do seu pai, ele segue para Canaã novamente, depois vai para o Egito, Deus se revela a ele novamente, fala que a descendência dele seria como o pó da terra. Depois, posteriormente, Deus se revela com ele de novo após ali a derrota dos reis orientais, onde Melquisedeque aparece e ele está aflito na sua tenda. Deus aparece, pede para ele sair da tenda, fala que a descendência dele seria como as estrelas do céu. Então esta é a mesma aliança a qual Deus está se referindo aqui. Desde que Deus saiu ali, que mandou Abraão sair ali de Ur dos Caldeus, ele estava diante dessa promessa, dessa aliança que Deus estava propondo para ele, né? Porém, durante a caminhada, Deus vai revelar os detalhes dessa aliança, como eu citei aqui agora, até chegarmos a este momento aqui, né? E esse guarde a minha aliança é como se Deus falasse: olha, eu vou te dar um sinal a respeito dessa aliança. E você precisa guardar este sinal, né? Quando Deus fala assim, guarde a minha aliança, ali no verso 9, no início, ele está dizendo, guarde o sinal que eu te dei. Isto vai ser representativo, né? E aí então Deus dá o sinal da sua aliança, né? E fala qual será essa, que será a circuncisão, nós já vimos no texto aqui. Quando Deus faz uma aliança, ele faz um símbolo externo desta aliança para representar aquilo que Deus tinha feito diante daquele cenário, diante daquilo. Nós vamos nos lembrar de Noé, né? Que também faz um sinal com o arco da aliança, ou seja, uma manifestação externa de Deus através da aliança que ele fez com Noé, né? Toda aliança que Deus faz traz esse sinal externo, né? Alguns séculos depois, alguns anos depois, muito tempo depois, Deus vai nos dar um símbolo que nós reconhecemos hoje da nova aliança, que é o seu sangue, né? E neste domingo onde este vídeo está sendo publicado, é um domingo de Santa Ceia, onde nós nos lembramos desse símbolo, desta nova aliança. Então, toda a aliança que Deus faz através dele com a raça humana, ele deixa um símbolo para que nós nos lembremos daquilo que ele está fazendo. Okay? Essa nova aliança, hoje, dia de ceia, Jesus é representado ali pelo vinho, pelo suco da uva, né? E agora Abraão, ele não é uma exceção quando Deus estabelece com ele uma aliança, né? Este é o sinal externo desta aliança, que é a circuncisão, né? Então, Deus estabelece este símbolo, esta aliança com Abraão através da circuncisão, né? E caminhando um pouquinho mais para o texto, conforme ele está no verso 10,
Esta aliança que vocês guardarão entre mim e vocês é a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Então, isso aqui é um mandamento de Deus, né? Significa retirar a carne do prepúcio, do órgão masculino, né? A pele que cobre ali o órgão masculino que está à ponta, né, do órgão. Todos acho que sabem o que isso significa, não preciso detalhar muito o que é uma circuncisão, né? Ele é bastante conhecida hoje como uma operação de fimose, né? Ele é muito mais conhecida isso, mas nós tratamos isso aqui na palavra de Deus como circuncisão, ok? Deveria ser praticado tudo isso em toda a descendência de Abraão, todos que estavam ali, todos e para todo o sempre. Essa marca na carne, isso simboliza a aliança do Senhor. Essa aliança na carne, conforme ali o verso 11, a palavra de Deus diz que vai servir de sinal entre aquilo que Deus estabelece e aquilo que a obrigação que Abraão tinha ali. Se lembra que na aula passada eu tratei um pouco a respeito disso, falando exatamente nessa questão das partes da aliança, né? O texto começa ali no versículo 1 desse capítulo 17, dizendo: anda na minha presença e ser perfeito, né? Esta é a obrigação de Abraão. E também essa questão de circuncidar-se e todo o povo que estava com ele, toda a sua descendência, era a parte da aliança que cabia a Abraão diante de tudo aquilo que Deus estabeleceu como propósito para cumprimento desta aliança através de Abraão, né? E aí no verso 11 ele só reafirma isso, né? Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio e isso servirá como sinal entre mim e você, ou seja, eu vou fazer aquilo que precisa ser feito para que seja cumprido, mas vocês têm a parte de vocês, e esta é uma desta parte, né? Qual é a razão para essa marca, né? Poderia ser no cabelo, sim, ó, você corta o cabelo só de um lado, deixa um topete, os meninos, seria excelente, eu já teria a marca da promessa por aqui, né? Ou na barba, né? Todos os precisariam ser na barba, ter ou não deixar a barba sobre o nariz, sei lá, poderia ser qualquer outra coisa, ou não poderiam ter qualquer outro aspecto físico, né? Não podiam ter unhas grandes ou qualquer outra coisa, não sei, algo que não causasse sofrimento, né? Por que Deus escolhe este sinal do cortar a pele do prepúcio do órgão genital masculino? Por que este sinal especificamente? Infelizmente, o texto não nos diz explicitamente isso, né? Moisés não detalha o porquê das coisas, mas nós podemos inferir diante de alguns outros apoios da palavra de Deus o porquê da aliança ser dessa forma. E um fato que eu acho que talvez nós não tenhamos claramente é que a circuncisão ela já era praticada por alguns outros povos antigos do Oriente. Por exemplo, era uma prática entre os egípcios, né, só que ele tinha simbolismos diferentes dessa questão daquilo que Deus estabelece. Não é exatamente aquilo que Deus estabelece, né? Essa prática entre os egípcios às vezes significava que um menino estava passando da sua adolescência para a parte adulta, né? Estava se tornando um homem de fato. Não sabemos ao certo se somente a realeza, se somente sacerdotes, alguns serviços no templo, adoradores dos deuses faziam isso, né? Mas muitas vezes adultos sacerdotes também eram circuncidados em sinal de respeito e reverência aos deuses que eles adoravam, enfim.
Mas o sentido que Deus quer impor aqui neste significado não tem nada a ver com aquilo que os outros povos praticavam, né? Deus novamente pega algo que é da prática, da cultura, que faz parte do conhecimento daquele povo e transforma para o seu propósito. Assim como ele faz aliança ao cortar ali os corpos e passar pelo meio, e Abraão também firmando aquela aliança, né, com Abraão, que era algo daquela época, assim como também o pegar a segunda esposa, né, que era algo da época também. Deus vai então deixando claro aqui que ele de fato se adequa ao nosso intelecto limitado para nos mostrar o significado do desejo da sua presença e sua aliança a cada um de nós, né? E mais uma vez ele se apropria deste símbolo da circuncisão como símbolo da aliança, de fato, da descendência que Abraão teria, né? E a diferença aqui, nós podemos pelo menos elencar aqui três coisas aqui diante de tudo isso, né? Primeira coisa é que essa marca no órgão reprodutor masculino apontava para o fato que a aliança do Deus vivo e verdadeiro era somente com os descendentes de Abraão, né? Através deles seriam abençoados todas as famílias da terra, e a circuncisão era a marca apropriada no órgão reprodutor, a marca de Deus, ou seja, todos que tiverem a semente de Abraão, a semente da geração de Abraão, os filhos fazem parte do povo de Deus. É algo imperativo, não é algo que alguém pode escolher diante desse aspecto da aliança, né? Esse sentido não havia nas nações na época ali diante deste ritual, né? Essa aliança não era apenas os filhos naturais, né? Mas também todos aqueles que quisessem trilhar o mesmo caminho de fidelidade a Deus. Tanto que a palavra de Deus diz que os escravos nascidos ali, todos os servos de Abraão, precisavam ser submetidos à circuncisão. Então, todos aqueles que quiserem aquele padrão de Deus para as suas vidas e aceitarem essa fidelidade ao único Deus, esses teriam uma marca, eles seriam reconhecidos, né? Segundo ponto aqui que nós podemos dizer a respeito do porquê dessa marca, né, é que a circuncisão é uma marca que não pode ser desfeita, né? Ele é um símbolo de uma aliança eterna. Essa marca ela não poderia ser removida, né? E o terceiro, que eu acho que aqui é o mais importante para nós, e onde eu vou gastar um pouco mais de tempo, vou falar de algumas referências bíblicas a respeito desse ato. Espero que você preste muita atenção neste momento aqui, é um momento muito importante, que essa aliança, este ato, a circuncisão, ela não é um ato simplesmente formal, né, de pegar uma faca, um bisturi ou qualquer outra coisa e fazer um corte e o nenê de 8 dias nem saber o que está acontecendo e ser sujeitado a isso e sofrer com isso, sentir dor por isso, que lembrando, na antiguidade não existia anestesia, não existia um centro cirúrgico onde isso tudo era feito de forma esterilizada ou qualquer outra coisa, né? É claro que a raça humana sobreviveu a tudo isso, possivelmente existia um processo, eu não conheço, não sei exatamente como isso é feito, porém era dessa forma que era feito, né? Era na faca, literalmente, né? Claro que deveria ter uma preparação, uma higienização, talvez com a faca quente para já cauterizar aquele momento, mas até a cicatrização era um período de sofrimento, enfim. Estou aqui conjecturando algo diante daqueles fundamentos que nós temos hoje, né, de conhecimento dos conceitos antigos, né? Esse significado espiritual desta aliança, ela apontava de fato para remoção da dureza do coração. A remoção da pele significa a remoção da camada, da dureza, daquilo que está no nosso coração, a incredulidade do coração do ser humano, né? Seria um sinal de obediência, de amor, de consagração
a Deus e não simplesmente um ato cirúrgico, físico, né? Um ato de que ele precisava ser feito, né? Para que isso seja feito, algo precisava ser construído no caráter, dentro, no coração, na alma dessa pessoa que estava diante dessa aliança, né? Deuteronômio 10, capítulo 10, verso 16, Moisés vai tratar um pouco dessa questão, né? Portanto, diz assim a palavra do Senhor, né? Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos, né? Moisés aqui está naquela parte de que o povo é de dura cerviz, né? E está dizendo, olha, não é somente o prepúcio que vocês precisam circuncidar, vocês precisam circuncidar o coração. Não é algo físico, é algo espiritual. Era isso que Moisés estava querendo enfatizar aqui para o povo naquele momento. Ele retorna a essa questão aqui em Deuteronômio, capítulo 30, no verso 6, dizendo assim, o Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem ao Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, para que vocês tenham vida. Moisés aqui está colocando em perspectiva, né? Só lembrando o contexto daquilo que está acontecendo nesse momento aqui, né? O povo saiu do Egito, né? Enquanto estava escravo lá, o povo não havia sido circuncidado, né? Eles ficaram 40 anos no deserto. E aí, somente com Josué na conquista ali de Jericó, que aí sim que eles vão estabelecer de novo e fazer a circuncisão daquele povo, né? Então aqui o povo estava sendo instruído, estava sendo explicado o porquê isso precisava ser feito, né? Nessa passagem de Gênesis. Lembrando do contexto que Moisés, possivelmente, quando escreveu e falou isso ao povo, ele estava contando o significado disso ali na planície de Moabe, em frente às muralhas de Jericó, né? Preparando este povo para conquistar a terra prometida. Ele estava ensinando o significado real e profundo que essa aliança que Deus havia feito com Abraão tinha e que os trazia até ali naquele momento, naquela parte, naquele fundamento, naquele momento ali de conquista da terra prometida, a qual Deus prometeu a Abraão, né? Então é a concretização, né? E no Deuteronômio capítulo 30, Deus fala que Deus circuncidará o seu coração. Não é somente a circuncisão física, né? Precisa haver uma transformação. Precisa haver a possibilidade de Deus entrar no coração e de nós obedecermos e seguirmos a Ele conforme Ele pretende, né? Para que nós possamos amar a Deus, aqui diz a palavra do Senhor, né? De todo o coração, de toda a alma, para que aí sim nós possamos ter vida, né? Era o símbolo de conversão que Deus fazia no coração para que eles pudessem de fato amar a Deus, né? Era esse símbolo, a circuncisão, era o símbolo de que o coração estava rendido ao Deus Criador, o Deus eterno, Deus Criador de todas as coisas. Jeremias também vai tratar isso no capítulo 4, verso 4 de Jeremias, diz assim, deixem-se circuncidar-se para o Senhor, circuncidem o seu coração, ó homens de Judá, moradores de Jerusalém. O profeta Jeremias está dizendo assim, olha, não adianta ter algum aspecto físico se o espiritual que Deus estabeleceu lá para Abraão não vier junto com vocês. Vocês precisam permitir que Deus circuncidem o coração de vocês. Em Romanos 4, verso 11, Paulo vai deixar isso muito claro, né? E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça pela fé, ou da justiça da fé, algumas versões falam, né? Então, Paulo está aqui juntando esses elementos de que a circuncisão em si, o ato físico do corte da pele, ela não é simplesmente um ato cirúrgico exterior, ela reflete algo que interiormente Deus já estava fazendo no coração daquele povo, que é a devoção, a fé, a mesma fé que
Abraão teve para crer nas promessas de Deus sem vê-las. Este era o caráter que Deus queria impor para o seu povo, né? Como sinal, como selo de justiça pela fé, ou seja, de justificação, de salvação através da fé, né? Em Romanos capítulo 2, verso 28 e 29 também vai transportar essa ideia da salvação pela fé através desse ato externo, né? Porque não é o judeu que é apenas exteriormente e nem a circuncisão que é somente na carne. Porém, o judeu é aquele que é interiormente, e a circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos seres humanos, mas de Deus. E Paulo aqui, então, ele junta os dois elementos dizendo: se você é judeu, não é porque você nasceu descendente de Abraão apenas, né? Ser judeu implica em crer no Deus Altíssimo, em praticar aquilo que ele estabelece para cada um de nós. Isso é de fato ser judeu, não é algo exterior, é algo interior, né? Ele fala. E a circuncisão não é somente na carne, mas no coração, ou seja, quando eu permito que Deus opere no meu coração, naquilo que eu tenho, aí sim eu posso ser o povo eleito que Deus estabeleceu para que nós sejamos em cada um. Cada um de nós temos as nossas debilidades, os nossos problemas, os nossos defeitos. E cada um de nós temos a possibilidade de Deus de transformar isso, não somente exteriormente, mas principalmente interiormente. Principalmente interiormente. E é isso que Paulo está nos dizendo aqui, né? A reação de Paulo diante desse texto é exatamente combater aqueles judeus legalistas que surgiram ali no período interbíblico, né? Os 400 anos de silêncio entre o final ali de Zacarias e o início do Novo Testamento, da vinda de Jesus. Então, todas as questões judaicas ali, eles acabaram ficando muito, como eu posso dizer, legalistas de fato, né? Os judeus acreditavam que simplesmente fazer a circuncisão, fazer a dieta e tem um outro elemento que eu não me lembro, a dieta, a circuncisão e tem um outro ato, e aí sim eles já seriam elegíveis para ser o povo santo de Deus e se esqueceram de fato do legado espiritual, daquilo que Deus havia estabelecido através de Abraão e toda a sua descendência, né? Então o povo acabou se tornando juiz, se apegaram ao externo e esqueceram da transformação interna, né? Gálatas capítulo 6, verso 15, Paulo também vai tratar dessa forma, pois nem a circuncisão é coisa alguma e nem a incircuncisão, mas sim ser nova criatura, né? O símbolo do judaísmo externo, ele não tem poder de salvar a ninguém. Simplesmente Paulo está dizendo aqui, ó, o ser nova criatura, a transformação interior, isso sim conta. Isso sim, somado a tudo aquilo que Deus estabeleceu, isso sim é aquilo que vai transformar o ser. Isso sim é alguma coisa, né? E para finalizar aqui, Colossenses capítulo 2, verso 11, nele também vocês foram circuncidados. Nele quem? Em Cristo, né? Não como a circuncisão feitas por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, né? É o que Paulo sempre fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais pela carne, mas pelo Cristo que vive em mim, né? Pela remoção do corpo, da carne, da satisfação da minha mente, do meu coração, dos meus desejos, né? Eu entrego tudo isso a Cristo para circuncidar o meu coração, para transformar, tirar a dureza, tirar a pele, tirar tudo aquilo que não presta diante da sua presença, para que eu de fato seja nova criatura, né? Esse é o sinal mais profundo da circuncisão. Esta é a marca, este é o sinal que Deus deu a Abraão, né? E após revelar tudo isso, é como se Deus dissesse assim para Abraão: guarde isso, transporte tudo isso, todo esse aspecto espiritual do que é ser
de fato filho de Deus, e aqui eu estou me apropriando do Novo Testamento, que Cristo nos chama de filhos de Deus, ele é o primogênito de todos, e nós somos os irmãos acrescentados à videira, né? Ele passa a ser do primogênito, do unigênito do Pai para o primogênito entre muitos irmãos, que somos eu e você, todos enxertados nessa videira pelo amor do Senhor, pela circuncisão do nosso coração, através da fé em Cristo Jesus, que fomos comprados através do teu sangue. Então é como se Deus estivesse falando assim para Abraão: guarde todo este conceito, para que toda a sua geração entenda que os atos externos não têm valor, a não ser quando eles estão somados a uma transformação pessoal, a uma fé íntima e individual diante de quem eu sou e daquilo que eu faço e daquilo que eu ainda posso fazer, né? Da liberdade que eu posso fazer diante de tudo aquilo que eu estabeleci para vocês, né? E após revelar isso, ele fala: guarde a minha aliança, né? E diz então quem deveria receber esta aliança. E aqui nós já vamos ver que este significado espiritual ele é muito maior, muito mais abrangente, muito mais compatível com aquilo que Deus é para nós, do que simplesmente aquele conceito de quem é judeu tem a promessa, de quem é aquele que nasceu naquele país, naquela nacionalidade, que é descendente de Abraão, que é descendente do X, do Y, que tem a marca X, que faz os costumes tal, X, Y, Z ou qualquer outra coisa que seja, né? Deus já abrange esta aliança desde o início, não apenas aos descendentes de Abraão e todos aqueles que estavam diante da sua tenda, ou seja, todos seus escravos, servos e tudo mais, né? Do verso 12 a 14, nós vamos ver aqui exatamente o que Deus estabelece diante de quem precisava estar contido nesta aliança aqui, para que de fato cumpra o propósito desta aliança de Deus, né? O Senhor aqui então dá 4 detalhes diante desse texto, do verso 12 ao 14, para que de fato nós possamos entender a quem estava elegível esta aliança, para que nós saímos daqui sabendo que desde o início Deus não escolheu apenas os descendentes de Abraão, os judeus, mas sim todos aqueles que tinham a mesma fé que tinha Abraão. E isso é importantíssimo, que revela o caráter de Deus desde o início, né? Destrói algumas teologias que excluem algumas questões doutrinárias aqui, diante daquilo que a gente conhece e tudo mais, enfim, não vou entrar nesse mérito, que não é o propósito aqui, mas vamos voltar para o texto, né? Verso 4 detalhes a respeito dessa aliança, de quem seria inserido nesta aliança. Então, a circuncisão era o símbolo da fé e do arrependimento do povo de Deus, e era para ser aplicado com os meninos com 8 dias. Ponto. Menino que tem 8 dias, verso 12, deverá ser circuncidado entre vocês. Mesmo sendo um símbolo de fé, de aceitação, de consciência, de transformação da mente, ele sim estava aplicado a alguém que não tinha raciocínio, noção daquilo que estava acontecendo. Devia sim ser aplicado a uma criança inocente de 8 dias de vida, para que desde o seu nascimento ela entenda que ela está elegível a essa promessa, e que esta promessa ela pode ser viva e real através da sua vida, com a transformação do seu coração. Era um legado que Abraão precisava transportar para toda a sua descendência, todo este significado. Por isso, ele era circuncidado logo ao 8º dia de nascimento, né? Segundo ponto aqui, se aplicava também não apenas aos filhos biológicos de Abraão, né? Mas quem fazia parte da sua família, ou seja, quem estava com ele ali, né? Verso 12 e 13 vai especificar tudo isso, né? Meio para o final ali do verso 12, e o verso 13 diz que
todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido na casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem deve ser circuncidado. O que nasceu na sua casa e o que você comprou. Todos do sexo masculino devem ser marcados com a promessa do Senhor. Nós lembramos aqui que devia ser uma comunidade entre 500 e 600 pessoas, né? Nós lembramos que ele escolheu 318 valentes homens do Senhor para guerrear ali contra os 4 reis do Oriente, e venceu. Imagina quantos ainda ficaram para proteger as instalações e ainda as mulheres e as crianças, não é? Todos que estão na mesma fé. Afinal, Abraão era profeta, nós vimos isso quando Deus o manda peregrinar ali por Canaã, onde ele levanta o altar e ele fala da presença do Senhor, e muitos cananeus também possivelmente se convertem e aceitam este Deus que estava sendo manifesto ali no altar de sacrifício, sendo adorado pelo profeta Abraão, pelo pai Abraão, ali pelo servo de Deus Abraão, em toda a sua jornada de peregrinação. Não é? Mesmo todos aqueles escravos, servos que comprou, estrangeiros, deviam ser circuncidados. Não há diferenciação. Todos aqueles que creram na palavra que Deus deu a Abraão e que Abraão transportou para todos esses estavam elegíveis a estar diante da aliança. Este é o nosso Deus. Todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a palavra de João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, não seja derrotado, não seja pisoteado, não seja esteja à mercê deste mundo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Seja circuncidado pelo coração. Este é o plano de Deus desde o início. Aqui Deus está construindo este plano através de Abraão, constituindo um povo que seria porta-voz dessa promessa, que aquele que Deus se revelou a Abraão, essa revelação seria passada de pai para filho em toda a descendência. Eles seriam uma nação que proclamaria a todos que Jesus é o Senhor, o Filho de Deus, e que ele está disposto a circuncidar o coração de todo aquele gentio judeu que crê. Esse era o plano de Deus. O plano de Deus ele não foi frustrado, ele apenas foi transformado porque os judeus não o aceitaram. Eles perderam isso no meio do caminho, viraram legalistas, colocaram os elementos, o exterior na frente, e Jesus veio então. E sua obra foi completa através dos gentios e chegou até eu e você, cada um de nós, hoje, diante da promessa que Deus fez a Abraão, de que ele seria pai de muitas nações. Ele é o meu pai, ele é o seu pai, porque a promessa que Deus deu a ele é que através dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Eu não sou da nação de Israel, sou da nação do Brasil. E eu estou sendo abençoado pela nação celestial, a qual Deus prometeu a Abraão que faria através dele. Em nome de Jesus, que você saiba que Deus te amou desde o início. Desde Abraão, o Senhor tinha um plano para a sua vida, e que esse plano não seja destruído ou transformado por algo externo. Que você saiba que o Senhor tem algo para a sua vida e ele planejou isso por muito tempo até se concretizar. Que você seja abençoado em nome de Jesus. Vamos continuar aqui. Esse detalhe aqui, então, que eu disse, ele já prepara, antecipa a entrada de todos os gentios não judeus no povo de Deus. Já indica a descendência espiritual, eu e você. Terceira coisa que explícita no verso 13 minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. Uma aliança que fica na carne, ela não pode ser desfeita, né? Aponta aqui para o caráter eterno de Deus, ou seja, Deus ele não muda, ele não pode ser transformado, né? Com o seu povo, a presença de Deus diante do seu povo é eterna. Esta aliança que Deus estabeleceu, ela é
eterna, perpétua, não pode ser desfeita, porque Deus se empenhou ao passar ali pelos animais cortados ao meio. Deus empenhou a sua vida, né? Entre aspas aqui, porque Deus não tem forma, ele transcende, ele não pode morrer, a morte não pode conhecer, né, a eternidade de Deus, mas ele empenha a sua honra, a sua palavra, nesta aliança com Abraão, empenhando também a sua vida, né, diante de tudo aquilo. Então isso aponta para o caráter de Deus, uma aliança perpétua que não pode ser desfeita, ele sendo o penhor desta herança, ou seja, aquele peso que contrapõe e equilibra a balança, né? Mesmo a gente colocando muito peso do lado de cá e a gente não conseguindo equalizar este peso, Deus fala assim: já está pago, eu já fiz a obra, só cumpram, anda na minha presença e ser perfeito, guarde a minha promessa, o sinal da minha aliança, que não é a circuncisão, e sim a circuncisão do coração. E quarto e último, já caminhando para o final aqui, Deus então mostra o castigo para quem não guardar esta aliança, para quem não se enquadrar, se recusar a ter esta transformação interna de caráter e também a externa. Quando eu tenho o coração disposto na presença do Senhor, se o Senhor Deus me mandar sentar, eu não procuro cadeira, eu simplesmente sento porque Ele quer fazer algo. Agora, a partir do momento que meu coração está duro, cheio de dúvidas, de questionamento, e eu não tenho a lucidez de quem é o Deus da minha vida, quando Deus fala para eu sentar, eu falo: por quê? Estou bem de pé, preciso sentar, mas não tem nenhuma cadeira aqui, como é que eu vou sentar? Começo a questionar isso, e os aspectos externos que deviam ser a reflexão daquele que está interno, ele não acontece. Então eu entendo aqui que o castigo é para aquele que de fato não foi transformado internamente, aquele que não teve essa experiência da transformação, aquele que se recusasse a ser cortado a pele do seu prepúcio, o homem e toda a sua família, eles deveriam ser expulsos, né? Deve ser eliminado do meio do povo, porque quebrou a aliança com Deus. Quando eu me recuso, eu entendo que Deus não foi absorvido por esse coração, ele não foi entendido por essa mente. Logo, ele não pode fazer parte, de fato, daqueles que são portadores da aliança com Deus, né? Circuncisão era obrigatória a partir daquele momento para os descendentes e para os agregados de Abraão. Eles seriam penalizados, né? Isso incluía um menino de 8 anos, o estrangeiro, o escravo, qualquer um que fizesse parte do povo de Abraão. Qualquer um que não quisesse receber essa marca seria eliminado. Eliminado aqui quer dizer excluído do povo, ou até mesmo apedrejado ou morto de alguma forma. A palavra que de Deus dá abertura para que tudo isso possa de fato acontecer àqueles que se negar, né? Isso nos leva a refletir como Deus levava a sério o símbolo, considerava essencial que o povo trouxesse a carne, a marca, a dedicação ao seu Deus e ao compromisso com ele, disposto a sacrificar parte de si mesmo para entregar e fazer parte desta aliança, né? Este símbolo no período intertestamentário, como já disse, né, os judeus se tornaram legalistas, né, levaram o símbolo como sinal de redenção. Não precisava mais da fé e da devoção a Deus. Por isso, quando Jesus veio, os judeus não gostavam dele, né? Paulo combatia esses judeus legalistas, muitas vezes chamados por ele de fariseus, né? Se perdeu o ideal da fé, do serviço ao Deus eterno, o amor, a dedicação ao Criador e a todas essas coisas. E se apegaram à dieta, à limpeza, foi isso que eu me esqueci, e à circuncisão, para que de fato eles sejam reconhecidos como o povo exclusivo e remido pela presença de Deus, né? Transformando a visão da direção de Deus para esse povo, né? Os judeus odiavam os gentios no tempo de Jesus. Eles consideravam um povo impuro, mesmo Deus aplicando na aliança de Abraão para estrangeiros, servos que não eram judeus, né?
aquele que recebe a marca da salvação em Cristo é apto para portar o símbolo da sua promessa, independente da descendência, nacionalidade. É o que Deus nos ensina através desse texto, né? Aquele que se sujeita aos preceitos de Deus, do Deus eterno, deve ser selado com a marca da promessa. Independente da sua nacionalidade, da sua descendência, tudo isso deve ser selado, né? Tanto na descendência de Abraão, tanto nós, os que somos selados através do sangue do Cordeiro. Aqueles lá atrás eram selados através da circuncisão. Hoje nós temos o privilégio de não precisar ter nada externo. Tudo é construído diante de nós, no interior. Que o Senhor seja glorificado através de todas essas coisas. Em que a salvação em Cristo Jesus, através da promessa que Deus deu a Abraão, fique muito claro a você diante desse texto. E na próxima aula nós vamos falar que Deus também vai começar essa obra em Sara, em Sarai, que vai mudar o nome dela e vai fazer um milagre na sua vida, para que esta aliança seja completa e o filho da promessa natural, aquele que Deus prometeu desde o início, possa nascer e tudo mais. Te vejo na próxima semana. Espero que você seja tremendamente abençoado por essa promessa, por essa palavra de Deus, que você seja impactado por tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Até a próxima semana, se Deus assim permitir, e que Deus continue abençoando sua vida, sua família, toda a sua casa, em nome de Jesus. Tchau.